Fala galera, tudo bem com vocês? Muitos anos que vocês sabem que vocês não gostam de mim, não deixam o like, mas hoje eu vou colocar um filme. O filme que é o Super Mario Brothers. Eu vou colocar para vocês. Então, deixa o like, se inscreve. Se vocês gostaram, é só montar um montão de filme e só pouco like. 200 mil likes é melhor, tá? Se você gostar desse filme, tem alguns filmes que eu vou colocar se você deixar o like 200 mil likes. Então, eu tô de olho. Realmente, bora pra colocar o filme. Eu vou colocar o filme, eu vou gravar o vídeo, aí você assiste na televisão ou no celular, televisão solar, será? E aí assiste o corredor pra ele tá bem. Também pode assistir o que quiser. Só vou colocar o vídeo, tá? Eu já vou colocar. Tchau. Vídeo pra vocês. Tchau. Eu já vou.